analise todos os custos da organização e separe esses custos naqueles que você tem influência e controle e naqueles que você não tem controle. Por exemplo, agora com a inteligência artificial, já começou agora, parece que eles estão fazendo um concurso de quem manda mais gente embora. Fala, não manda mais gente embora, começa novos negócios. Começa novos negócios. Isso. Em vez de ficar mandando gente embora. Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Somos protagonistas do Gestão do Amanhã Podcast. Esse programa semanal que eu e o Salibão desenvolvemos para compartilhar com você tudo que nós temos estudado, pesquisado, trabalhado, vivenciado sobre como se adaptar com sucesso a esse mundo em transformação. Afinal, o mundo ele está cada vez mais em transformação. Bota transformação. Bota transformação. Bota transformação. Eu lembro que, Sandrão, eu tô com 66, né? Ou 6.6, né? E eu comecei na época da carta, né? Lá nos anos 80. A gente mandava carta, pessoal. Pra quem não... Sim. Moçada aí não sabe, né? Mandava telex, inclusive. A velocidade das coisas era diferente. Nossa, aí foi para o mundo da competição. Aí veio o fax, aí veio a internet, né? Aí uns anos com a internet, aí começou o mundo das redes sociais, né? O mundo exponencial. Aí começa um pouco da inteligência artificial. De repente, agora tá tudo mais rápido, Sandrão. Tudo mais assim, rápido. O que eu vivi, nada se mexeu tão rápido como está se mexendo, Sandrão. Nunca. E tão profundamente. Tão profundamente. E é natural que num contexto como esse, gere muita incerteza, indefinição. Sim. Né? E aí é justamente por isso que nós escolhemos esse tema para trabalhar com vocês. É muito curioso, nós vamos contar essa história. O podcast de hoje ele tem como origem um dos nossos estudos importantes que nós fizemos, eu, Salib, com o professor Rancharan. Nós vamos contar essa história para você. E é curioso, Salibão, que quando ele surgiu o tema para a gente construir esse estudo, né? Era um mundo que já está complexo, mas ficou mais ainda. Então, nós nos demos conta que esse conteúdo ele é mais atual do que nunca, e os princípios estão todos lá num livrinho, um pocketbook, tá tudo lá. Então, por que não dividir com as amigas, com os amigos, todo esse conhecimento? E Salibão, e nesse podcast a gente vai fazer um teste aqui, tem uma novidade para todos. Veja, quem desejar participar, nós vamos fazer uma aula aberta, ao vivo, ao vivaço, via Zoom. Sandrão e Salibão. Aberta sobre esse tema. Então, se você quiser, depois de assistir esse conteúdo, esse podcast, você vai poder participar. Anotei a data aqui. Tomara que dê tempo de você assistir essa aula aberta, né? Se você ainda estiver vendo esse conteúdo a tempo, dia 28/8. Nós vamos fazer uma aula aberta para quê? Para que possa esclarecer suas dúvidas. Trazer sempre um conteúdozinho diferente, né, Salibão, do que o podcast, mas também para a gente poder interagir com você, tirar suas dúvidas, ver se existem alguns temas, alguns recortes que vocês desejam que a gente possa explorar. Mas essa aula será uma capacidade limitada, uma audiência limitada, a gente vai fazer no Zoom. E para participar, já lhe adianto, vai estar aí na descrição do episódio um form para você preencher e participar conosco dessa aula aberta de grátis. 0800 de grátis para continuar. Veja, a gente sempre gosta de fazer uns testes, né, Salomão? Como a gente pode estar mais próximo ainda de quem nos acompanha, essa é uma oportunidade única para você. E se gostar do conteúdo, faça seu comentário, compartilhe e não deixe de nos seguir. Eu sempre enfatizo isso. A maior parte das pessoas que assistem nosso podcast ainda não segue o canal no YouTube e no Spotify. Faça isso. Também é uma forma de você prestigiar nosso projeto e ampliar o alcance dele, dar sua contrapartida a esse conteúdo que nós trazemos para você. E convide os amigos também, né? Todo mundo. Parceiros, amigos, para todo mundo estar na mesma página, né? Não há dúvidas. Salibão, sabe como eu gostaria de começar essa história? Como começou esse projeto? Quando você recebe aí um chamado inusitado. Pois é, cara, pois é. Aqueles que não acompanharam a trajetória na HSM, né? Eu fundei a empresa com 2 sócios lá em 1987, né? Com o objetivo de trazer os principais pensadores da gestão para o Brasil. Essa empresa cresceu, ela foi para a Argentina, depois para a América do Sul toda, para a Europa, para os Estados Unidos, né? Então eu tive o privilégio de trabalhar diretamente com todos os grandes pensadores da gestão, desde o Peter Drucker, Philip Kotler, Jack Welch, os fazedores também, né? Mike Wisner, líderes mundiais, e o Rancharan, né? Rancharan é um indiano, já vinha acompanhando ele há muito tempo.
acabamos nos aproximando, já trouxe o Charan a vários eventos da HSM, aqui no Brasil e fora do Brasil também. E ele, a gente sempre, alguns palestrantes, alguns gurus, Sim. né? Alguns foram mais próximos que outros, né? E o Charan é um deles, né? O Charan, o Kotler, o Jim Collins, o William Ury, né? Eles ainda são, Thomas Davenport, são bastante próximos, né? E ele, pela nossa surpresa, estava acompanhando o nosso trabalho, né? Ele acompanhou, ele começou a ver, né? Ele tá lá vendo. E aí, de repente, é interessante que ele não manda mensagem, né? Ele liga. Eu tava numa reunião, aí eu vejo que no meu celular tá Charan Cell. Eu falei, aí eu cheguei pro cara, dá licença que o Charan tá me ligando. Como assim o Charan tá te ligando, né? É importante. Aí ele tava ligando e falou, José, quando que você vai estar nos Estados Unidos, né? Eu falei, olha, coincidentemente daqui um mês. Ele falou, onde? Ele falou, na Flórida. Ele falou, posso ir te ver? Eu falei, pode, pode, né? Eu falei, imagina. Aí encontrei com ele lá num lugarzinho lá em Fort Lauderdale e ele falou, olha, eu tô acompanhando o trabalho de vocês, é impressionante, eu gostaria de escrever um livro com vocês, o que vocês acham? Eu falei, bom, eu da minha parte sim, agora preciso consultar o Sandrão, né? Eu liguei pro Sandrão, ele achou 3 que era... segundos. Eu liguei pro Sandrão, o Sandrão achou que era 1º de abril, né? Eu falei, o Charan quer escrever um livro conosco, né? Imagina, esse cara é uma celebridade mundial. Mundial. Nunca escreveu um livro com um autor aqui do Hemisfério Sul. Exatamente. Índia, talvez. Não, aqui do Hemisfério Sul, da América Latina. América Latina. Nunca, né? Nós somos os primeiros. E o Charan é um cara que não para, tá com 87 anos, ele viaja o mundo inteiro, né? Outro dia eu mandei uma mensagem para ele, perguntei se ele recebeu o nosso livro, ele falou que ele estava trabalhando na Índia, que só voltava para os Estados Unidos no fim do mês. Tá com 87 anos, né? Então, e aí ele propôs, ele estava com esse projeto, né, de como gerir empresas mais na crise, né? E principalmente voltada para a inflação, né? Que foi uma coisa que a gente conhece bem aqui no Brasil, mas que começou a pegar atração nos Estados Unidos, em dólar. Imagina a inflação em dólar, que tragédia seria. E aí ele propôs essa ideia e nós abraçamos, né, Sandrão? Fizemos um estudo grande, entrevistamos muita gente. Sim. E olha que interessante, quando ele nos procura, o foco dele está muito centrado, como o Salib comentou, no fato de que ele está percebendo um ambiente com uma inflação galopante no mundo todo. Só para lembrar, quem não tem essa memória, foi a primeira vez na história do mundo onde a inflação atingiu um patamar tão endêmico, né, em todo o planeta. E como consequência, o aumento das taxas de juros. Então ele está percebendo uma dinâmica que nós aqui no Brasil conhecemos de core salteado. Né? Core salteado. Inflação alta, impacto no nível de consumo e no emprego, que, aliás, curiosamente, dessa vez não teve tanto impacto no nível de emprego, né? E nem no nível da economia. A economia não arrefeceu mesmo com a inflação alta em muitos países, como no Brasil, por exemplo. E a taxa de juros alta que estava coibindo, ou ela estava sendo um obstáculo para a expansão das empresas, e o empreendedor, ele conversou isso com a gente, o empresário, a empresária, o líder americano e tal, não estava acostumado, estavam paralisados com isso. Olha que interessante, né, Salibão? Sim. E é curioso porque aí nós fizemos um estudo abrangente, a gente vai compartilhar com vocês quais são os building blocks, né, Salibão? Quais são os temas, os territórios que a gente pode manejar. E aí tem um conceito principal desse nosso conteúdo, né? Não é para você sobreviver à inflação. Esse conteúdo não é feito para você sobreviver à inflação. É para você sair mais forte. Todas as empresas que nós pesquisamos, e a gente tem vários estudos que a gente mostra, então eu peguei nas mãos recentemente um da BCG, que mostra que as empresas que conseguem estruturalmente construir uma base sólida para ultrapassar uma crise, saem fortalecidas e crescem com consistência. Resiliência, né, Sandrão? A gente só consegue a resiliência colocando a gente em situações difíceis, né? Tá no mundo fácil? É fácil, né? Para todo mundo. Agora, você quer ver como uma empresa é boa ou não, coloca ela num ambiente de dificuldade, né? Isso para as pessoas também, né, Sandrão? Sim. Você quer saber se a pessoa tem potencial? Bota ela joga ela lá com os leões, né? Para ver se ela sobrevive. Naquele podcast que a gente falou sobre equipes, a gente comentou bastante sobre dar uma boa repercussão. E é interessante, né? Se a gente trouxer esse pensamento para o presente, com todas as instabilidades derivadas do contexto macroeconômico, né? As mudanças em comércio exterior, as taxas, tarifas, é curioso porque as pessoas se sentem muito assustadas
quando na realidade é um processo que está aí e veio para ficar. É isso que a gente quer trazer para você. Essa instabilidade toda veio para ficar. Não adianta nós brigarmos com a instabilidade, com essa incerteza. Na realidade, é necessário nós nos adaptarmos a esse ambiente, seja na pessoa física ou na jurídica, porque nós estamos diante de uma nova ordem mundial, não é? Você concorda? É uma nova ordem mundial. Sandrão, na minha vida profissional, uns 40 anos depois que eu fiz meu MBA, né, nos Estados Unidos, eu nunca vi, assim, se nós tivermos aí uns 3 anos de estabilidade, é verdade, Salib. Foi lá foi basicamente no governo do Fernando Henrique, né? Que ele conseguiu baixar a inflação, e a gente teve um período de prosperidade. Eu diria que foram 3 anos de estabilidade e 37 de instabilidade. Então, só em frente. I have news for you, né? Tenho notícias para você. Acostume-se porque o mundo vai ser assim. Cada vez mais. Cada vez mais. E aí, o que nós fizemos? Claro que nós temos a nossa experiência. Evidente. Mas quando nós vamos construir uma obra, sobretudo com a chancela do Charan e tendo ele como co-participação disso, nós fomos estudar. Nós conversamos com CFOs, diretores financeiros, presidentes, pessoas que já passaram por crises, para falar para a gente, escuta, diz aí, o que a gente faz numa situação como essa? Então, o que a gente quer trazer para vocês? Mais uma vez, eu reitero, estamos diante de uma nova ordem mundial, onde a instabilidade é uma frequente. A incerteza vai ser cada vez mais uma realidade, com mudanças, inclusive, súbitas, na maioria dos setores da economia. Como nós adaptamos o nosso sistema de gestão a isso, vai ser um decisor do sucesso ou fracasso para uma organização, já que o Salib começou falando das mudanças, né? Qual que é a diferença dessa... Aí é interessante falar sobre isso, né? Qual que é a diferença desse contexto para um contexto de 20 anos atrás? A velocidade. A velocidade. A complexidade aumentou muito. E um mundo desunido, né, Sandrão? Sim. O mundo está completamente separado. Eu nunca vi um mundo tão... É isso aí. Deslocado, né? Um do outro. Fragmentado. Assim. Fragmentado, né? Antigamente você tinha blocos, né? Que se protegiam, né? Seguiam a linha dos Estados Unidos, né? Ou seguiam a linha europeia. Hoje, realmente, está cada um por si, né? É impressionante. Eu não sei onde que vai parar isso. E nós não temos lideranças que unam o mundo, isso né? Isso que eu ia falar, Salibão. Hoje, cara, é todo mundo jogando pedra em todo mundo, né, Sandro? E o que nos traz... Isso reflete para a vida empresarial de uma maneira muito grande, né, Sandro? E isso que eu ia falar, porque se você trouxer nesse contexto, na realidade, o que a gente está percebendo, a gente está estudando muito isso, né? É que as organizações acabaram adquirindo uma relevância muito grande na economia. E os estados tendem a ter menos recursos para interagir com a economia do que no passado. E aí, o que acontece como consequência é que não são governos tão fortes. E aí, o empresário e a empresária se veem mais órfãos ainda. Nesse sentido, o que nós temos que fazer? Alguém consegue organizar as taxas que o governo americano vão inserir na economia? Patamar do dólar? Não. Nós não conseguimos. Agora, o que você consegue atuar? Aonde você consegue atuar? Na estrutura que você tem da organização, no sistema de gestão. Você consegue controlar, né, Sandrão? Você consegue controlar. Isso dentro do esporte, né? Aquela coisa que o Bob Bowman falava para você tem que controlar tudo que você consegue controlar. Porque sempre vai aparecer alguma coisa de fora, né? Um efeito externo. Então, é aquela coisa, né? O sucesso, não sei se foi o Falcone que disse isso, alguém falou que o sucesso de um líder ou de uma líder, né, é fazer o básico bem feito. O arroz com feijão bem feito. Fazer o básico bem feito. Porque tem muito mato alto. Não é? Vamos ver esse mato alto? Exatamente, fazer o básico bem feito. Mato alto. Fazer pirotecnia todo mundo faz, né, Sandrão? É isso aí, Salibão. E agora, no ambiente de restrição, como fica essa história? O que nós fizemos, então? Nós chegamos à conclusão de 6, a gente chama de building blocks, né? Mas vale a pena explicar para a turma o que é building blocks. Pois nós nos inspiramos aí no sistema de gestão do Charan, né? Do livro que ele escreveu, a gestão da Amazon, né? O sistema de gestão da Amazon, né? E onde, na verdade, ele identificou uma coisa que a Amazon já faz, né? Que é dividir a empresa em blocos de construção, né? Que é o motor que leva a empresa adiante, né? Como é que são... E interessante que em inglês, building
gerúndio, né? Então, se você traduz, fica blocos de construção, então fica uma coisa estática. Eu gosto de usar mais no gerúndio, que é uma coisa que não para nunca, porque os blocos nunca são estáticos dessas porque empresas. em português parece que são tijolos, né? Exatamente. Building blocks, né? Que você constrói e fica parado lá. Então ele vai sempre mexendo, né? Então a Amazon tem 8 building blocks, né? 7, né? Acho que... são 6 ou 7, vai lembrar. São entre 6 e 7 building blocks. Não faz diferença. E aqui nós criamos 6 building blocks. 6 building blocks. Olha só, eu tenho uma cola aqui para lembrar, e a gente vai falar sobre cada um deles com você. Nós temos a gestão do negócio, mecanismo de gestão. Sistema de gestão, de gestão, gestão financeira, gestão comercial, gestão das pessoas, da inovação e da comunicação. Cada um deles deve ser visto não de uma forma estanque, como o Salibão comentou. Eles são interdependentes. Mas para efeito didático, a gente vai trazer para vocês aqui as referências de cada um deles para facilitar seu processo de aprendizado. Vamos começar com o sistema de gestão. Eu creio que no sistema de gestão tem uma ênfase importante, não é, Salibão, que é o seguinte. Para mim, quando a gente estudou isso, e eu relendo isso até para trazer para os amigos, para as amigas, para mim o sistema de gestão é assim, Salibão. Como eu tenho uma organização mais resiliente e ágil, que responde com rapidez e agilidade às demandas do mercado, e aí entra uma gestão eficiente de dados, né? Quer dizer, como eu tenho uma empresa mais resiliente, que responde com agilidade às demandas do mercado, baseado numa boa gestão de dados, né? Sandro, é interessante agora, estava pensando, estou estudando bastante, né? O Sandrão e eu estamos estudando bastante a questão do flywheel, né? Aquela coisa que roda e que dá velocidade no negócio, né? Foi um conceito criado pelo Jim Collins, né? Feitas para Vencer, né? Que é o Good to Great, onde ele mostra, né, o sistema de gestão da Amazon, que começa com preços baixos, você tem mais clientes você tem mais parceiros, você adiciona valor, mais ofertas você tem mais clientes, a coisa fica rodando, né? E o que você faz, e esses building blocks, eles não podem ser tratados como coisas separadas, né? Eles têm que um alimentar o outro. Então, existe até um building block, assim, até um flywheel nos próprios building blocks, né? Que se você trava num building block, o motor todo trava. Exatamente. Não adianta nada você ter uma empresa extremamente inovadora com uma péssima gestão financeira. Não há dúvida. Ou você ter uma empresa muito boa financeiramente que não consegue inovar. Então, os próprios building blocks já são um flywheel, né, Sandro? Acho Sem dúvida. Um alimenta o outro, né? E no centro você tem o cliente, né, Sandro? Não esquecer isso, né? No centro tem o cliente. Porque ele vai estar sempre lá. Você pode mudar tudo. O que não vai mudar é que o cliente vai estar sempre lá no meio, né, Sandro? Peter Drucker. A única razão de existência de uma companhia é atrair e manter clientes satisfeitos do seu negócio, né? O resto... Pois é. Né? O resto é resto. Pois é, entender que o mundo da gestão é que nem o corpo humano, né? O que é mais importante? O fígado, o coração, a cabeça, né? É tudo interligado, né, Sandrão? Visão sistêmica. Visão sistêmica. É difícil ter essa visão trazida pelo Ari de Geus, né? Que eu trabalhei com ele. Ari de Geus, exatamente. E aí eu estou estudando novamente, até propor para a gente fazer um podcast, o Peter Senge com a Quinta Disciplina. Quinta Disciplina, né? Mas enfim, quando a gente fala de sistema de gestão, então a gente está falando sobre isso, né, Sandrão? Agilidade e tomada de decisão baseada em dados. Design organizacional, né, Sandrão? Você não consegue... Se você não tem um sistema ágil de gestão hoje, né, você simplesmente emperra, não adianta nada, né? Aquela coisa que nós falamos no nosso framework da estratégia adaptativa, né? Você tem cliente no centro, né? Depois você tem inovação lado a lado, né? Antigamente inovação era separada, porque os ciclos são mais curtos hoje, então inovação e estratégia têm que andar juntos. Depois você tem, é o suficiente isso? Não. Depois você tem sistemas ágeis de gestão para fazer a empresa andar rápido, né? Porque a gente vive num mundo de uma velocidade jamais vista. Gigantesca. É o suficiente? Não. A cultura organizacional, se você não tiver uma cultura de novo, então tudo interligado, né, Sandro? Não há dúvida. E aí você tem que tomar cuidado para não destoar de uma das áreas, porque uma das áreas errada acaba com todo o resto, né, Sandro? Não há dúvida. Por que é relevante esse building block sistema de gestão? Porque cada vez mais os planos se tornam obsoletos rapidamente. E para cada um desses blocos a gente tem algumas orientações bem práticas, que a gente vai trazer aqui 2, 3, sempre pra gente, para não ficar algo muito intangível e você não ter referências práticas para utilizar no seu negócio. Como eu disse, se você desejar, na aula ao vivo que a gente vai fazer, você vai poder tirar dúvidas e a gente vai poder conversar melhor. Olha só, quando a gente fala de sistema de gestão, primeiro, a gente entende que é necessário um olhar para dentro para analisar como você está gerindo os dados internos da organização.
Porque o ideal é que você tenha dashboards, painéis, Sim. né? Avisos. Painéis que ajudam você a olhar, né? Painéis Os principais indicadores. indicadores, né? E você tem vários indicadores. Você não tem só um indicador financeiro, você tem vários indicadores de performance, né? De atuações, né, Sandrão? E você tem que acompanhar aquilo lá dia a dia, né, Sandrão? Eu lembro que lá na HSM, né? Se vocês imaginam que eu comecei a empresa com 5.500% de inflação ao ano, né? A gente tinha... Nós vendíamos os ingressos dos eventos, sabia quanto ia receber. tinha um preço de manhã, um preço na hora do almoço, e um preço à tarde Insano, e um preço à noite. Eram uma 4 loucura, preços. né? Imagina se eu até olhando, né, estudando aqui, que a gente estuda muito aqui para o podcast, lembrando, né? Assim, a minha contribuição fundamental, a dos sócios também, Harry, Marina, mas ele, o Harry, né, o H da HSM, ele tinha um poder de análise que era um negócio absurdo. A gente já tinha, antes da gente começar a HSM, a gente já tinha a empresa inteira na parede. É, né? Isso aí. Inclusive no nosso evento tinha um ponto, né, que se a gente não atingisse, era o dia da fuga para um certo país aí que naquela época era muito ruim, né? Era um país bem fraco. Hoje ele tá bom, por incrível que pareça, é o melhor da América Latina, né? Pois é, como muda, né? Ou seja, todo mundo... é um olhar para dentro, né? Exatamente. O que acontece, né? E todo mundo. Eu vejo muito nos startups. A pessoa só gosta de jogar no ataque, Sandrão. A pessoa gosta de marcar gol. Excelente, Salib. Ninguém gosta de ficar lá na defesa, né? Não deixando a bola passar. Na sombra, eu quero estar no palco. Não deixa ficar no meio de campo também para segurar, né, Sandrão? Excelente. E eu vejo a moçada aí, os caras não têm noção de números, Sandrão. Se você não tiver um controle árduo, forte, alguém que entenda muito de número, mas de negócios, fica muito difícil. Os indicadores. Muito difícil. E aí, qual que é a nossa proposta? Só ter talento para isso. Excelente. Agora, o mais importante, o que é mais importante do Harry, né, é que ele tinha essa visão de defesa, mas ele tinha visão de ataque também. De negócio. De ataque, né? Eu aprendi muito com ele, Sandrão. A HSM foi meu primeiro emprego. Né? Claro, não tenho vergonha de dizer. Imagina, eu terminei, orgulho. Eu me formei nos Estados Unidos, fui jogar tênis, fui fazer MBA, voltei e comecei a HSM. Tive que aprender muito. Na marra, né? Agora, eu tinha uma visão forte de conteúdo, de estratégia, de inovação, de ver o que viria. Entendeu? Uma resiliência. Foi um complemento. Agora, sem aquela visão, Sandrão. Excelente. Sandrão, você não sabe que é. Eu já passei por dois congelamentos dois confiscos. 2 confiscos. Sabe o que é isso? E estamos vivos até hoje. Imagina, eu tinha começado a HSM 2 anos antes, estava começando a empresa ainda, confisca o dinheiro de todo mundo. E a gente com um evento 2 semanas depois. Uma porrada dessa, teve gente... Acaba. O que eu ouvi dizer de gente que morreu, que se matou depois, foi terrível, entendeu? Mas a gente tinha esse controle... Você tinha um negócio na mão. Negócio na mão. Você tinha negócio na mão. Tinha negócio na mão. Tinha negócio na mão. E a gente tinha o negócio na mão. Era impressionante, né? E você precisa ter... Então, a turma do ataque... E você teve né? o outro que você falou, só seu amigo, amiga... o outro que você passou do confisco foi o Curralito. Sim, o Curralito na Argentina, né? O Curralito na Argentina. A mesma coisa. A gente tinha 200 colaboradores. A semana seguinte, a gente tinha 20. A gente tinha que fazer a mesma coisa. A gente tinha que entregar a mesma coisa. Mas você concorda que essa resiliência e esse conhecimento, toda essa base fizeram com que você se fortalecesse para o futuro? Talvez eles só foram para os Estados Unidos graças ao fato de terem aprendido nessa crise. Sim. Nunca desperdice uma boa crise. Nunca desperdice uma boa crise. O Sandão fala muito bem isso, né? Isso toda hora. A questão inclusive da narrativa. O livro que nós estamos escrevendo agora tem um pouco de a ver com isso, né? Tem a ver com isso. Crises não são só sobre números, né, Sandrão? Toda crise tem uma narrativa. Tem uma narrativa, né? São sobre histórias, quer dizer, porque você não sai de uma crise só com números. Não é verdade? Exato. Aliás, como você vai sair dessa... Uma boa pergunta. Como você vai sair dessa instabilidade atual? Né? Já parou para construir essa figura? Não é uma boa ideia? Você vai sobreviver? Não, como você quer sair lá na frente? Sandrão, eu estava estudando aqui para o podcast, comecei a olhar para trás, Sandrão, e falei, cara, eu ajudei a HSM sobreviveu o curralito brasileiro, né? Como é que é o congelamento aqui? Confisco. Sobreviveu o confisco na Argentina. Que a Argentina, a nossa operação na Argentina chegou um tempo que era maior do que a do Brasil. Porque ela servia a América Latina toda, né? Sobrevivemos à bolha. A gente investiu naquela época muito numa empresa chamada... A bolha da internet. A bolha da internet. Intermanagers. Mas muito dinheiro. Sobrevivemos à bolha. Depois sobrevivemos
Crise na Argentina. Aconteceu em Fortíssimo. 2000. Imagina a gente estar fazendo uma Expo Management, uma HSM Expo, que agora é a HSM+. Vinha o Jeffrey Sachs em novembro. Ele falou, se preparem que daqui a um mês esse país vai explodir. Ele foi e falou. Juro por Deus. É mesmo? Eu tava lá. Explodiu. Um mês depois, Sandrão. Foi um horror. Sobrevivemos a crise na Argentina. 2008. 2008. Não, digo, 2008 a crise do Não, Lehman a Brothers. crise da Argentina foi diferente. Não, então, eu digo, mas depois eu tô veio indo pra frente. depois veio a crise de 2008, que Do a gente Lehman estava no Brothers. mundo inteiro, É. aí explode, imagina, a gente com operações em vários países, vem a crise de 2008. Eu vou te falar mais até. Antes disso, teve o negócio dos tigres asiáticos com a max desvalorização do dólar. E tem um problema na HSM, porque a HSM tinha um desafio. O maior coeficiente de custo da HSM era em dólar, que é o FII dos palestrantes, que eram todos gringos. Sim. Só que a receita era em português. Quando existiu a max desvalorização, lembra do real lá na crise dos tigres asiáticos da Rússia? Sim. Outra bucha. Pois é. Como sobreviver Foram a tudo isso? buchas, cara. Sandrão, você tem que ter muita resiliência, muita força mental, Muita força porque mental. é fácil você se perder, quer dizer, coisas que o mundo da gestão não fala muito, entendeu? Você tem que ter uma resiliência mental para aguentar essas porradas muito grandes, porque o ser humano tende a espanar quando ele sai do normal, né, Sandrão? Sim. Então te deixa resiliente e deixa você entender, cara, vamos lá, vamos sentar, acalmar todo mundo, estamos juntos no mesmo barco, como é que nós vamos sair dessa? Exatamente. Né? E tem mais uma, quer dizer, aí tem a crise do próprio negócio, né? Do próprio negócio. Eu fiquei 5 anos, quando eu enxerguei que o HSM não tinha mais, que o mundo dos eventos ia ser diferente, muito menor, porque hoje, antigamente, quando eu trazia o Kotler, o Michael Porter, 1000 pessoas fácil. os caras nunca tinham visto ele numa foto. Achava que era um filme, que era um livro. Eu achava que o quadro era um livro. Assim, tinha uns que não tinha foto no livro, que os caras viam o cara pela Nem primeira sabia vez. que era ele. Nem sabia que era ele. Hoje você assopra, o cara tá falando pra você. Tem 550 Então, mil vídeos do cara. Muda o negócio de eventos. Então, eu passei nessa questão da transformação do negócio e fora que a HSM foi vendida 5 vezes, comigo dentro, né? Então, olha, Sandro, olha, tem um... Mas é uma boa aprendizado. Pra derrubar o salibão aqui... É duro. É duro. Então, ó, vamos nesse primeiro aqui. A gente tá falando em você ter uma boa gestão de dados para o negócio nas mãos. Tem que analisar esses dados. Dados e números. Dados e números, né? E aí, quando você vai falar das números, indicadores de desempenho. Quais são os principais indicadores? E não podem ser muitos. Não significa você cortar custo. Não, nós vamos falar sobre isso quando a gente falar Né? da lance financeiro e vendas. É os dados na mão. E assim, não podem ser muitos dados, senão você sempre se perde, né? Sim. Quais são os principais indicadores do seu negócio? E eu tenho uma dica concreta que a gente teve quando a gente conversou com um dos entrevistados. Meu amigo Fábio Marchiori, que agora é presidente da VLI, da Vale Logística, né? Ele deu uma dica preciosa. Ele foi CFO a carreira dele toda. Ele falou assim: se liga no seguinte. Você tem fornecedores, não tem? A sua cadeia de fornecedores, coisa que pouca gente faz, você tem que fazer uma análise de risco da sua cadeia de fornecedores. Porque se você está numa situação instável, como estão eles? Uhum. Isso vale ainda mais no mundo interconectado. Quem trabalha com importação ou exportação, mais ainda, né? Porque depende desses insumos. Então, uma dica prática que a gente coloca no livro. Que tal você fazer uma curva ABC dos seus fornecedores por risco e potencial desses caras, entendeu? Então, quais são aqueles que têm uma participação maior, uma dependência maior no seu negócio, de cima e para baixo, e analisar o risco que esses caras sofrem. Você tem que monitorar o risco deles. Porque aconteceu isso depois da pandemia, Isso dos seus fornecedores e com os seus clientes, né? Nos clientes a gente vai falar daqui a pouco quando a gente falar da gestão comercial. Não há dúvida. O cliente a gente vai falar daqui a pouco, segura aí. Aconteceu isso na pandemia, eu lembro muito bem. No pós-pandemia, houve a quebra... Você esqueceu da pandemia. Desculpa. No pós-pandemia, houve a quebra de algumas cadeias de valor e muitas empresas se deram muito mal porque o provedor da matéria-prima principal do seu negócio sucumbiu, porque ele não estava preparado para essa quebra, entendeu? Então, é mais um momento de você ter nas mãos uma visão clara como estão os seus fornecedores. Sobretudo quais? O da curva A. Aqueles da curva A, difícil de serem substituídos, de alta relevância para o negócio, você tem que conhecer o negócio deles, tem que se aproximar mesmo. E lá vai lá perguntar, fazer análise, porque senão você pode ter um problema derivado desse outro ator. Vamos na segunda, gestão financeira, né, Salibão? Gestão financeira é um dos... É interessante porque gestão financeira é um dos mais óbvios, mas é onde a gente enxerga ainda muito mato alto, né, Salibão? Muito mato alto, né? Pois é, cara. Essa gestão financeira, ela pode confundir muito, né? E eu já vi
muitas empresas, ainda vejo, Sandrão, né? Pode dar um exemplo agora, recente, Sandrão? Claro que sim. Eu fui um grande magazine nos Estados Unidos, né? Eu gosto de ir nas lojas, né? Sim. E ver o sortimento das coisas, né? Eu acho que às vezes as pessoas subestimam um pouco de ir nas lojas e sentir, Sim. e ver o produto, Sim, experimentar o produto, ver como é que ele fica para você. Aí eu entro numa dessas grandes aí, uma que já está a caminho, né, do cemitério, né? Eles, assim, uma loja de 3 mil metros quadrados, Sandrão, com 1 ou 2 funcionários, Sandrão. Um ou dois funcionários, Sandrão. Como é que você vai sobreviver com uma loja com 1 ou 2 funcionários? Você não vai. Aí o que eu fui fazer? Eu precisava, assim, eu sou aquela pessoa que eu faço compras de roupa uma vez na vida e nunca mais. Claro. Só que se passaram 30 anos. Algum tempo. A minha mulher já tava falando, pô, não tá dando mais essa calça, eu não aguento mais. Eu fui lá motivado para comprar muitas calças. Muitas calças. Chego na loja, não tem ninguém, Sandrão. Nada. Aí eu vou lá, experimento uma e a calça tá errada. Falei, cara, sabe, não vou mais. Não vou mais. Aí respirei fundo, porque eu detesto ir fazer compra com roupa. Fui de novo lá, tentei e nada. Experimentei uma calça, tirei aqui, tiro o tênis. Não vou. Aí, último dia antes de ir embora, eu fui. E aí eu encontrei o Tony. O Tony é um senhor de 70 anos, que trabalha 3 vezes por semana lá, e ele me vendeu 12 calças. Por quê? Porque ele me viu, não, vai ficar bem essa calça. Você já viu acontecer? Aí trouxe, porque é impossível você numa loja de departamento ver, saber o que tem dentro. Você não consegue ver. Na internet, se for o caso. Você vê na internet, mas você tem que estar lá. Você concorda? Se você tá pra fazer isso, vai pra mas você na internet você não consegue sentir. Mas ele tá igualando. Olha só isso aí, por que tem a ver com custo? Ele tem uma estrutura de custo gigantesca, com uma loja de 3 mil metros quadrados, só que ele tá com uma proposta de valor que não entrega. Não entrega essa gestão de custos, porque ele teria que ter o quê aqui? Uma experiência excepcional para você ter um ticket médio maior. Exatamente. E te capturar. Pois é. E mais uma coisa, isso tem a ver com gestão financeira. Corte de custos burro. Pois é. Corte de custos burro. Não é eu corto na carne, eu corto o que é mais relevante da experiência do cliente. Tem uma expressão em inglês que é assim, cut your way to death. Cortar você até a morte. Até a morte. É isso que eles estão fazendo, essas grandes lojas. E é diferente, porque você entra numa loja da Best Buy, apesar de o serviço ainda deixar um pouco a desejar, sim, mas tá cheio de gente. Diferente. Tá cheio de gente. Tá o cara do iPhone, tá os vendedores lá da Microsoft, o cara da Amazon, o cara do Google nas lojas, né? Você tem lá a turma da televisão. Você tem vários vendedores que falam com você. E o interessante, por que eles não morreram? Porque eles fizeram um match dos preços com a Amazon. Né? E com uma vantagem, ele vai te dar um serviço pessoal que a Amazon não te dá. Exatamente, ela tenta. Então, como é que essas empresas que cortam todos os seus colaboradores na linha de frente vão sobreviver se você não tem alguém para estar lá com o cliente? Então, porque ainda é gostoso ir no shopping, Sandro, sabe? A vida não é toda na internet, pode né? ter cliente. E aí o que eu falo é o seguinte: tem clientes que gostam, tem clientes que não gostam. Pois é. A gente não vai fazer um negócio só para um. Eu acho o seguinte: se você não vai jogar esse jogo, não tem sentido você ter a loja física. Se você fala, não, a loja física faz sentido, eu tenho que jogar esse jogo direito, cara. Não com as armas incorretas. Não. E aí, ó. E o Antônio vendeu 12 calças, Sandro. Pois é, 12, cara. Não, 12 calças. E, ó, aí eu comprei as calças e falei, puta, porque eu não preciso de tanta calça. Eu falei, agora, tenho calça até o fim da vida, pessoal. Aí a gente tem alguns conceitos importantes aqui. Falando de gestão financeira. Sandro, só uma observação. Claro. O Tony, pessoal, tem 70 anos. Ele trabalha temporário, part-time, né? 3 vezes por semana. Pois é. Olha que coisa. E olha a oportunidade que a gente fala de gestão de pessoas daqui a pouco. Pois é. Oportunidade que a gente tem, sobretudo com um universo de pessoas que podem ser muito úteis. Seus negócios hoje estão sendo negligenciados, que é os 50 a mais. Sim. Né? Bom, falando aqui sobre a gestão financeira, a gente tem algumas referências que o Salib traz. Primeiro, a questão do estoque. E de acordo com o negócio, isso vai ser mais ou menos relevante, porque um estoque alto que não gira é capital imobilizado. No mundo com escassez de capital e taxa de juros alto, seu lucro às vezes está todo ali. Então, como eu olho isso? Olhando o cliente. De novo, a gente tem o hábito, Salibão, de olhar. Então é fácil resolver estoque. É só eliminar todo o estoque
eu resolvo. Não, você tem que olhar o cliente, as demandas do cliente para ter uma análise mais E precisa. usar as tecnologias. Usar as tecnologias. Sandrão, eu gente. publicamos o nosso livro Liderança Disruptiva nos Estados Unidos agora, né, em inglês, né? Na verdade, não é só nos Estados Unidos, no mundo inteiro que fala inglês. Disrupt Leadership, né? Sim. E aí eu falei, pô, mas será que a Amazon vai dar atenção num livro que, sabe, que tá aqui Sim. no Brasil, que vai? É o seguinte, eles não têm estoque no nosso livro, Sandrão, Just né? in time. Eles não têm estoque no nosso livro. Você faz um pedido na Amazon, o livro não existe, ele já vai para impressão instantânea. Em 2 livros esse livro está na tua mesa. Né? Aí você não tem estoque. Print on demand. Você não tem gestão Não de tem estoque, gestão né? É de gestão estoque. da demanda, na Tem que verdade. pensar diferente. É a gestão da demanda, né, Pensar Sandrão? diferente. Tá? Foco na demanda. E a tecnologia está aí para isso, né? Exatamente. Existe um outro aspecto que eu aprendi muito, e aí a gente pode até explorar muito da experiência do Salibão, quando ele empreendeu, mas eu sempre estive muito atento a isso nas nossas interações. Uma empresa não morre. Uma empresa pode estar dando lucro, ela não morre porque dá prejuízo. Uma empresa, via de regra, morre porque não tem liquidez. Sim. Numa situação de estabilidade como a atual, o caixa é rei. Então, é fundamental ter um olhar precioso sobre esses motores de geração de caixa no negócio e preservar o caixa a qualquer custo. Né? Isso, por exemplo, é um mantra da HSM desde sempre. Ah, né? desde sempre, né? A gente começou, muita instabilidade. a gente né? quase morreu de cara, né? E nada, assim, de novo, né? Nunca desperdiça uma boa crise, né, Sandrão? Nunca Que nem o Sandrão fala, né? E a gente nasceu assim, né? A gente sabe que a coisa é forte. Você tem que botar uma cultura de custos muito forte. Porque gastar é fácil, né, Sandrão? Gastar é fácil. Gastar é fácil, né? Agora, Gastar é fácil. ter uma cultura de custos feroz, de novo, não é para você cortar o custo o tempo todo, Tá né? claro. Nós vamos falar sobre isso. Tá claro. Mas de focar no que é importante, né, Sandrão? E de prático, tem que ter hoje um cash buffer, como é que fala? Uma gestão de caixa, um caixa livre durante uns meses. Você não pode ficar... E aí Porque dá a zebra, a melhor momento que o gerente de banco quer te pegar é se você tem solvência e precisa do dinheiro dali a 1, 2 semanas. E aí que o bicho pega, Sandrão. Né? É legal na nossa conversa que eu começo a ouvir o Sandrão aqui e ter, né, a coisa começa a mexer. Sandrão, tá todo mundo jogando ataque hoje. Exatamente. Salibão. Ninguém, eu não vejo um jovem hoje querendo ir para a financeira, Sandrão. Tá todo mundo jogando ataque. E aqui é essencial. Aqui Deixa a defesa, não. A defesa vamos torcer pro cara marcar o gol. Aqui é Cara, se essencial. você não tem uma gestão financeira feroz, assim, Sem dúvida. forte, né, que vê linha por linha, né, e tá faltando gente nessa área, gente boa nessa área. Sim. Tá todo mundo querendo marcar gol. Mas né? tem que desenvolver essa competência. Não é tem verdade? dúvida. O meu amigo Flávio Augusto sempre falava que um negócio é um sócio olhando para fora e um sócio olhando para dentro. Foi assim Simples assim. eu e o Harry, né, Você era somos pra assim. olhar pra dentro. Sandrão e eu somos um pouco assim também, né? Exatamente. E quer uma dica prática, só pra gente fechar aqui gestão financeira, outra boa prática que a gente aprendeu entrevistando essa turma. Da mesma forma que a gente falou lá dos fornecedores, tem um bom conhecimento dos fornecedores, aqui tem uma outra dica. Faça uma análise, analise todos os custos da organização e separe esses custos naqueles que você tem influência e controle e naqueles que você não tem controle. Por exemplo, indexação de folha de pagamento. Dissídio, você não tem controle. Custos nominados pelo governo, por concessionárias. Luz você pode ter, mas impostos. Impostos não tem controle. Você não tem controle. Aqui. Esses daí você vai deixar e vai ter que cumprir. Agora, aqueles custos que você tem controle, de novo, qualifica eles numa curva ABC e começa a atuar. E aí é formiguinha, né? A boa prática é essa. Quer dizer, aqui você tem que pegar os de maior alavancagem, mas tem alguns que você pode ter menos alavancagem inicial, mas está valendo. Essa é a hora de você liberar a caixa. E ter uma boa visão de necessidade de capital para não ser pego de surpresa. A hora de consertar o telhado é quando não está chovendo. Você não pode ter que buscar capital quando você está com um pouco tempo de reação. É aí o seu pior momento. Então eu sei que não é fácil. Quais boas práticas a gente tem visto até hoje? Todas as linhas de capital que você puder abrir, abre mesmo não necessitando. Ah, mas eu não preciso de empréstimo, mas tem um bom relacionamento com o gerente, já faz avaliação, todas, porque se der zebra, você vai ter que correr, e aí quanto mais esse trabalho tiver adiantado, tá evoluído, melhor para você. Beleza? Vamos jogar no ataque agora, Salibão. Gestão comercial é o terceiro building block. Aqui tem uma ideia boa, que eu acho que é central, não é, Salibão? Que é assim, quando acontece estabilidades como essa, o pessoal vai vender a qualquer preço. Aliás, agora é a hora
que você não pode vender a qualquer preço. Por quê? Se você faz uma venda ou com margens muito estranguladas, ou uma venda para alguém que nessa instabilidade tem alto nível de inadimplência, você ao invés de trazer uma solução para dentro de casa, você traz um problema. Seja estrangulando as suas margens e você vai ter necessidade de buscar essa diferença em algum lugar e a taxa de juros está alta, o capital é escasso. Ou então, se você trouxer alguém inadimplente, você vai estar subsidiando alguém, financiando alguém que não tem futuro para o seu negócio. Ou seja, vai sair do seu caixa. É aqui que a porca torce o rabo, né, Salibon? Pois é, Sandrão. Isso a gente levou muito a sério na HSM. Eu tenho um orgulho de dizer que nos meus 40 anos, a palavra desconto quase que não apareceu eu sou testemunha disso. No meu currículo, Sandrão. Eu nunca... Sempre vendemos barato, sempre vendemos caro. Sempre vendemos pelo valor justo. Vendemos pelo valor justo. O foco não era preço, era valor. É tão fácil você dar desconto. Total. Sabe o que eu fazia, Sandrão? Ou que nós fazíamos, né? Trabalhamos junto. O cliente, eu sempre, tudo bem. Você vê que ele não pode... Para ele pagar aquele negócio, é muito difícil. Mas dá. Então, o que você oferece para ele? Em vez de oferecer código, você oferece mais serviços. Mais benefícios, Sandrão. Não é verdade? Você estava lá comandando essa área. Com certeza. Quantos benefícios? Com certeza. Né? Com certeza. Eu não tenho dúvida sobre isso. Não é verdade? E, Salibão, tem uma outra perspectiva aqui que eu quero explorar com a turma, que é uma história que eu gosto muito da sua trajetória, que tem a ver com gestão comercial. Tem a ver com todos, mas tem a ver com gestão comercial que você já citou. Que foi? Tem a ver com gestão de pessoas, tem a ver com inovação, que foi quando aconteceu a grande crise da Argentina. Sim. Que você se viram, você como um dos líderes, com um capital intelectual incrível, uma expertise muito boa. E aí, qual que seria uma primeira proposta em termos de ir ao ataque? Ficar só na defesa. Sim. E vocês não, vocês fizeram exatamente o contrário. Conta essa história pra turma, que acho que tem um ensinamento importante aqui. E ó, vamos contar uma história agora, não é de alguém que tinha, burn rate, grana ilimitada, não. Era o capital de giro ali rodando, né, meu? Sandrão, 2000, né? A gente estava vendo que a gente poderia morrer na Argentina. O que a gente vai fazer? A operação aqui? Da Argentina, mais uma vez, Salibon, ela era um pouco maior que a do Brasil, se não me engano, né? Sim, chegou porque a gente começou a Expo lá, né? A Expo era muito grande. Na época, sim, os meus sócios argentinos queriam fazer mais. O Harry e a Marina já estavam num outro momento de vida, queriam fazer menos. Então, e eu no meio de campo tentando administrar todo mundo, Sandrão. Tá? Eu era cabeludo quando eu comecei a fazer isso. Quando eu estava na Argentina, montei uma operação, o negócio ficou um horror, Sandrão, um horror. O que eu ia fazer? Tentar só salvar a Argentina? Não, vamos partir para o ataque. Falei, cara, tem todos os gurus do mundo falando que nós somos os melhores do mundo. Vamos pra frente. E não tem eventos como o nosso. Não tem. Falei, nós fomos para os Estados Unidos na crise da Argentina. Isso é incrível. Olha que coisa incrível. Incrível, cara. Você jogou no ataque, literalmente. Totalmente. Então você vai buscar outros mercados. E aqui que você então, fez, às vezes, Salibão? esses momentos são bons porque eles te obrigam. Por exemplo, se a Argentina tivesse explodindo, a gente ia ficar lá, né? Comendo lá na Ricoleta e tal. Churrasquinho, um assado. 3, 4, 8. Mas aquilo faz você se mexer, Sandrão. E eu lembro que eu estava andando que a gente estava decidindo se a gente iria para os Estados Unidos ou não. Só dá um toque pro pessoal. Porque eu não sei se eles têm noção do que aconteceu na Argentina, né? Porque o que a gente passa hoje é fichinha do que aconteceu na Argentina, né, Salibão? Foi terrível. A gente não tem essa memória. Tenta exemplificar para a turma que está nos acompanhando. O que foi que aconteceu de fato na Argentina? Pois é, o que aconteceu de fato. Né? Inclusive, pessoal, tem uma série na Netflix do Carlos Menem, né? Do presidente da Argentina. Menem, tá, vale a pena ver. Vale a pena olhar. Vocês vão ver. Como é esse processo, né? Como esse processo, né? E aí, é gozado que na série, né? Aparece lá, não sei se é o embaixador americano, com o cavalo do lado, né? E fala, vocês têm que nomear esse cara aqui, né? E aí ele falou assim, olha, eu fiz o plano aqui em Harvard. Não deu bom. Não deu certo. O que aconteceu? A Argentina estava no fundo do poço e eles tentando achar uma solução e acharam talvez a mais fácil. Transformar o peso em dólar. Dolarização da economia. Um peso que era uma moeda completamente morta virou um dólar. O que aconteceu momentaneamente com a economia? Ela fez assim.
eu vou dizer uma coisa, Sandrão, se ela não tivesse feito assim, eu não sei Se você estivesse lá. se a gente tivesse, verdade, Salibão. entendeu? Se a gente teria começado a Argentina, porque realmente o país começou... Explodiu. O país, Explodiu. imagina, você tem todo o dinheiro, que era uma moedinha de 10 centavos, de repente vale $1, né? Aquilo lá fez com que o país fosse... O que não foi feito, né? Nada depois. Bases. É aquela coisa, rezar não é uma boa estratégia, né? Não é. Não é uma boa estratégia. Então, ela chegou num ponto, como eles não mexeram, e aí a Nas gestão bases. lá, não fizeram um ajuste depois, o negócio chegou uma hora que a moeda não sustentava mais. Então ela A explodiu. maxi desvalorização. E o país da moeda. explodiu junto, Sandrão. Junto. E aí foi todo pro espaço. Foi Cara, um ele horror. acabou. Agora, você cara. imagina a gente com empresa 200 pessoas? com 200 pessoas. Gente boa. Exatamente. Então o que aconteceu? A gente teve que diminuir, porque não tem jeito, né? Assim, sinceramente, não, era uma questão de sobrevivência. A gente diminuiu o time, mas aumentou o mercado, Sandrão. Nós fomos buscar outros mercados. O que é que vocês A gente começou fizeram? tudo de novo, entendeu? Mas vamos contar pra turma o que eles fizeram. Pegaram todos esses talentos que tinham na Argentina, levaram cada um para um lugar. Um para o México, um aqui Já tinha para cultura Europa. nossa, né? Tinha cultura, sabia fazer. Salibão tinha o contato com todos os gurus, então era fácil levar para os outros lugares. Então, ele aproveitou do limão à limonada. E recursos existentes atualmente podem ser reaproveitados no seu negócio para aproveitar novas oportunidades. Como essa. Exatamente. Era Se muito vocês não conhecimento, tivessem né? olhado isso, não ia dar. Era muito conhecimento. Tinha muito talento na Argentina e o mercado, por exemplo, que a hora que você tem que cortar custo, os melhores talentos têm que ficar. E talvez até aumentar a remuneração deles, Sandrão. Eles vão falar isso Aumentar a agora. remuneração deles, né? E que a gente for, caso, imagina um país que simplesmente implodiu e você chega para um dos seus melhores colaboradores e fala: você vai morar em Nova York agora. Pois é, Salibão. Entendeu? E vai tocar uma operação lá em tocar Nova uma York. operação em Nova York. Você vai pra Espanha, você vai pra Itália, você... Pô, A HSM teve escritórios em 6 países, 6 países. mas a gente atuou em 14 países, né? Que nós fizemos Pô, eventos. que Né? história legal. Muito incrível, né? E puta ensinamento, vai ter ensinamento Cara, quando a gente legal, estava né? decidindo se a gente ia para os Estados Unidos ou não, né? Eu e o Eduardo Bruchu, nós fomos para os Estados Unidos fazer uma pesquisa, né? Não contratamos nenhuma empresa de pesquisa, porque eles não conheciam o nosso negócio, né? E nós marcamos com os gurus, com Aqueles birôs. empresas, com os agentes de palestrantes, e a gente chegou no pior número possível. 5 falaram que ia dar super certo, 5 falaram que ia dar super errado. O que você faz com isso? E a gente ficou naquela dúvida. A gente estava andando à noite na Quinta Avenida, eu e o Eduardo Bruchu, a gente começou a olhar para aqueles prédios e falei: Eduardo, mira arriba, né? Mira arriba. Ele falou: sim, você. Eu falei: Eduardo, se nós começamos onde nós começamos e demos certo, imagina se a gente vai dar errado aqui, não tem como, cara. Espetáculo. Aí o que aconteceu? Nós fizemos nosso primeiro evento no Radio City Music Hall. A gente esperava aí foi o quê? Onde nós vamos fazer? Bom, vamos fazer num lugar que minimize a perda. Sim. Que era o norte dos Estados Unidos. Lá em Nova York. Falei assim: aqui, se a gente fizer, na pior das hipóteses, talvez a gente empate, né? Tá. Mas ele fez Por que, Salibão? Porque é o maior volume de gente, negócio, tá bom. de proximidade de Tá bom. negócios, né? Tá bom. mercado- Então você mapeou um mercado que falou aqui, meu, mitigar riscos. Nova York bombava, né? Todas Todos as os bancos empresas lá, né? tudo, com Wall Street. E o que aconteceu? A gente esperava 2.000 pessoas, né, vindo daquela região, e tivemos 5.000 do mundo inteiro, 50 países. São fenômenos. Coisa incrível, né? Eu tive lá um orgulho. Acredite cara. que às vezes você atira na lua e acerta nas estrelas, né? Nunca desperdice uma boa crise, porque como você falou, se não houvesse a crise, talvez você O não que a gente ia história pra fazer com contar. aqueles talentos que nós desenvolvemos Incrível, assim. e criamos? Só isso daí já dá pra gente acabar. Não é verdade? Porra, mandamos tudo. Você não Maravilhoso. pode mandar os melhores talentos embora. E agora, por exemplo, você vê, Sandrão, agora você me inspirou, né? Muito bom. Você vê, por exemplo, agora com a inteligência artificial, começou agora, parece que eles estão fazendo um concurso de quem manda mais gente embora. Fala, não manda mais gente embora, começa novos negócios, cacete. Usa. Começa esse novos recurso. negócios. Isso. Em vez de ficar mandando gente embora. Mas, ó, Salibão, acho que aqui ele já pega carona no nosso quarto building block, que é gestão de pessoas. E você tá falando aí, eu lembro, um dos entrevistados nossos foi o querido amigo Delair Boyles, presidente da MSD Saúde Animal aqui no Brasil. E ele comentou o seguinte: numa situação de estabilidade é preciso coragem. Vocês tiveram coragem. Sim. Eu preciso de gente Em boa. inglês é balls. Balls. Big balls. Coragem. Eu preciso de gente boa. Gente boa tem coragem. Sim. E se eu mandar os bons, eu não vou ter coragem para fazer. Sim, Então, nesse contexto,
Você tem que blindar as pessoas boas, não só blindar, como valorizar. E aí tem formas. Por exemplo, vamos pensar sistemas de remuneração de uma forma mais efetiva, trabalhando remuneração variável, inclusive a remuneração variável. Hoje não é trabalhar remuneração variável só em cima de volume, que no passado tudo bem, porque você queria volume. Remuneração variável em cima de outros atributos, como margem, como conquista. Você pode utilizar o atributo que você desejar, mas empurra a organização para onde você deseja. Aliás, por isso que é tão importante a primeira frase do Salib aqui, que é visão estratégica, né? Tudo começa com a visão estratégica. Mas agora é o momento de você não desperdiçar esses talentos, valorizar e pense formas inovadoras, originais, de reter esses talentos. Sociedade, participação. Não quer da sociedade? Dê participação. Sim. Pelo resultado de algum projeto. Trabalhe de uma forma diferenciada. Identifique aqueles a tal da curva ABC, Salibão. Vê quem vai sobreviver agora, quem não vai espanar. Porque você precisa ter muito controle emocional para sobreviver num ambiente assim, né, Sandrão? Porque não é. Lá não é, né? É um mundo de carreira, tudo bonitinho, teu saláriozinho no fim do mês, né? Hoje você não. No mundo atual, você não vai ter. Quanto você vai ganhar no mês que vem? Não sei. Não sei. Vamos trabalhar para ligar bem, né? Mas é aí que vem a visão, né, Salibão? Quando você fala assim, acho que o seu exemplo foi tão bom. Fala assim, cara, imagina, nem olhando o Brasil, imagina os argentinos na situação que se viram, realmente foi um caos. Depois pesquise, o país sucumbiu. Sem nenhuma perspectiva. Assistam a série do Menes, Sandro. Dá pra olhar direitinho. Não, é impressionante. Assim, não mostra muito da questão da inflação, mas as origens do que aconteceu é fantástico. Olha que o Menem já apareceu, cara, quando a gente levou o Peter Drucker para a Argentina, o Menem apareceu no meio do evento, Sandrão. Apareceu no meio do evento, parou tudo, né? E ele tava tinha uma popularidade gigantesca, porque ele tinha feito a Argentina explodir, né? Quer dizer, então, Eu lembro que eu tive que parar o Drucker tava com 84 anos, ele usava aparelho de auditivo. E por alguma razão, quando ele falava, não sei se ele abaixava alguma coisa, aí eu parei, eu subi no palco, ele falou, "What are you doing here?" Tá fazendo aqui? Eu falei, "The president is here", né? Ele falou, "Who?" Who? Não, o Who assim, se ouviu até na foto do Iguaçu. Aí ele entendeu. Tell him to come up, né? Aí trouxe. Aí. Muito bom. Muito bom. Então, em pessoas, eu creio que a gente tem que exercitar, e eu sempre quando a gente fala de pessoas, vem alguns questionamentos, mas quem tem legislação trabalhista, CLT, você vai ter que escolher o risco que você vai tomar, minha amiga, meu amigo. Vai ter que escolher o risco que você vai tomar, porque a gente tem que, de fato, ter coragem para buscar formas alternativas de ser relevante e pensar, de novo, não é sobreviver apenas. Como eu saio fortalecido, como esse caso. Esse caso fez com que a companhia fosse uma companhia global, uma empresa que era regional. Vamos para o quinto, penúltimo. Está vivo até hoje, Sandrão. Uma das coisas que eu mais orgulho é o que eu ajudei a criar 40 anos atrás, o Sandrão faz parte dessa história também. Continua tudo vivo e forte, Sandrão. Olha que coisa, né? Tudo vivo e forte, né? A HSM bombando aí, tá com mais de 200 projetos esse ano. Eu mesmo participei de um deles lá em Angola, de outro lá em Piracicaba, né? Bombando aí, o Reinaldo bombando com a turma toda, a educação executiva, né? Os meus sócios, Nelson do Bosque e Eduardo Bruxo, estão na Argentina, começaram a Digital House, que é uma versão digital da HSM. Os meus ex-sócios internacionais continuam com a HSM no mundo inteiro, que tem outro nome, o OB, né? Porque como os HSM eram os 3 sócios, né? Quiseram ter outro nome. Então foi tudo deixou legado. Foi tudo dentro de uma base de muita resiliência. Se você perguntar, o que vocês deixaram aí de forte, eu diria assim, conteúdo diferenciado e resiliência. Resiliência. Produto diferenciado e resiliência. Muito respeito ao cliente, né? Muito. Vocês provaram, a HSM provou que é possível fazer tudo isso com nível de excelência, assim, fora da curva. Outstanding. Pois é, e olha, as pessoas estão subestimando o bom e velho serviço ao cliente. Exatamente, hoje. O basicão. Todo mundo hoje te manda por aplicativo. O basicão. Todo mundo, assim, não quer ter contato pessoal com o cliente. E na crise e aí dá no que dá, né? E na crise pode ter o risco de você cortar justamente aquilo que vai ser fundamental para a sua sustentabilidade. Né? E aí entra uma das vítimas preferidas de situações de instabilidade, que é a inovação. Pois é. E quando acontece uma crise, que é a inovação? E aí nós estamos vivenciando isso, porque a gente interage com muita gente. E se contar o Salibão, por ano a gente dá mais de 200 palestras. A gente fala com centenas de empresas com milhares de líderes na nossa comunidade. Já vemos que a inovação não é que nem antes, né? Peraí, né?
esse é um risco fundamental. O que você pode refletir, a gente fez esse estudo, aonde você vai colocar os seus ovos? Em que cesto você vai colocar seus ovos da inovação? Ok, foque naqueles que têm uma possibilidade de resultado mais clara, ou na expansão do seu negócio ou no ganho de produtividade. Eu diria mais, numa situação de instabilidade, mais importante ainda é você olhar esses atributos no mundo da inteligência artificial. Que existem soluções para você obter ganho de produtividade, seja economizando custo, seja otimizando a sua captura de clientes. Então, em momento algum, você pode cortar os investimentos em inovação, sobretudo agora. Agora é mais Eles têm que ser mais assertivos, né? Aquela inovação que, né, vamos fazer alguma inovação para 10 anos, esse aí você tem que, né, dar uma segurada. Mas as inovações que estão projetadas para os próximos 5 anos não podem parar, Sandro. Não pode. Pode parar. Inteligência artificial, Salibão, ela já está trazendo uma série de ganhos não mapeados que vão ter que ser tratados com a mesma dinâmica do motor 2. Como eu faço? Sandrão, eu acompanho muito o Peter Diamandis, né? E vi uma informação rapidamente hoje que nunca foram criados tantos bilionários em tão pouco tempo. Sim, eu vi isso. Por causa da inteligência artificial. Eu acho que eu vi o newsletter dele. Olha a oportunidade que nós temos hoje. Os empregos estão mudando, Sandrão. Mas há a tendência de você falar, não, inovação agora não é... Olha, aqui você... Vamos segurar a inovação. Aí você trouxe uma boa ideia. Aí então o concorrente fala assim, ó, e aí você não alcança mais ele. Não alcança mais. Porque hoje, qual que é a diferença de hoje do passado, Salibão? Eu tenho um monte de gente querendo meu queijo. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Vai aproveitar justamente essa lacuna aí, expandir seu negócio. Vê, né? As próprias lojas, departamentos hoje, e uma a uma está sendo sucumbindo nos Estados Unidos. Declinando. Né? Então, enquanto você pega uma Amazon que compete em criar mais coisas, essa aqui está competindo em cortar mais coisas. Né? E tendo uma pessoa por loja de 3 mil metros. Eu cheguei lá querendo comprar um travesseiro, a mulher falou, tá. Eu falei, onde que tá? Ela falou, there. Vai lá. 300 metros de mim, Sandro. Exatamente. Cheguei lá, tinha assim, sempre engano, tinha 200 travesseiros. E travesseiros. Pois é. Esse é o ponto. O Salibão deu uma referência boa que a gente faz em todos os nossos projetos. Via de regra, a gente faz projetos específicos de inovação e também de aconselhamento de empreendedores. Nós temos um projeto, inclusive, se você tiver interesse, manda uma mensagem para nós, chamado Conselho de Líderes, onde a gente acompanha um negócio de 15, 20 empreendedores ao longo de todo o ano. Então, a gente está muito próximo disso. Ajudando no negócio mesmo, ajudando lá no... Se levam, né? Se levam, só donos de negócio ou CEOs. Ajudando mesmo. E a gente sempre usa, nessa perspectiva, uma coisa que é, tá bom, a inovação não pode ser rifada, mas eu tenho que melhorar a priorização da inovação. Sim. E aí eu uso sempre nas minhas reflexões uma matriz de priorização, que é a matriz famosésima de impacto versus esforço. Coloque todas as suas iniciativas de inovação e coloque nessa matriz de impacto e esforço. E comece por aquelas de maior impacto e menos esforço. Pode parecer óbvio, mas a pessoal não faz isso, nem o básico. E aí você tem algumas iniciativas lá com menor esforço e alto impacto, puxa ela, cria um modelo para fomentar essa inovação, que ela pode ser a salvaguarda justamente de um ambiente de instabilidade como o atual. E a última, Salibão, a última é a mais transversal, essa é a mais tradicional, talvez a última seja a que pega tudo, né, que é a comunicação. Num ambiente de instabilidade, você tem que ser muito assertivo na comunicação, transparente, sair do gabinete, né? Conversar com você falou, vou na loja, vou conversar com as pessoas, porque tá todo mundo muito inseguro, né? Pois é, mesmo em ambientes de grande crescimento, Sandrão, mesmo de velocidade, né? Hoje a comunicação, ela sempre foi importante, mas o que é diferente hoje é que as pessoas estão separadas, né, Sandrão? Antes estava todo mundo no mesmo lugar, era mais fácil de comunicar, né? Tá muito virtualizado, né? E aí que se pode se perder. E o Peter Drucker já lá atrás falava que 60% dos problemas de qualquer empresa é a falta de comunicação, né? Ou a comunicação é inadequada, né, Sandrão? Você tem que ser intencional na comunicação. E pense o seguinte, se nós estamos inseguros, imagina o seu pessoal lá do chão de fábrica, o seu pessoal de operações. Se você não se posicionar e não trazer as informações de uma forma articulada, simples, adequada... Canais apropriados. Artefatos que comuniquem, né? Rituais que fortalecem, artefatos que comunicam. Ele vai ter uma instabilidade maior ainda e vai ter uma depreciação no serviço prestado. Então, aquilo que é ruim pode ficar pior. Exatamente. É a profecia que se autorrealiza. Então, desenvolver uma estratégia de comunicação é essencial. Ufa! Então, nós falamos de gestão, finanças, comercial, pessoas, inovação e comunicação, tá bom? E cases, né, Sandrão? Case da nossa própria sobrevivência. Própria sobrevivência. Qual que é o nosso objetivo?
é sair mais forte. Essa é a nossa missão. A nossa missão é ajudar os empreendedores, os executivos, executivas do Brasil a se adaptarem com mais sucesso nesse negócio e sair mais forte. Falando nisso, já que a gente está falando sobre isso, né, Salibão? Eu penso no seguinte, quando a gente fala em estabilidade. Como você vai desenvolver a sua... Já está pensando, né? Nós estamos aí no meio do ano, segundo semestre, né? Um pouquinho mais do meio do ano. Como você vai desenvolver a sua estratégia mediante toda essa instabilidade? Como você vai adaptar a sua cultura a esse ambiente hiperinstável? Se você não está pensando nisso, sinal de alerta. A sua estratégia tem que estar adaptada a essa nova realidade, criando uma companhia que seja resiliente e que jogue para vencer. E aí, se você desejar, né, realmente ter referências de como você pode superar essa jornada, como você pode ser melhor, como você pode desenvolver uma estratégia vencedora para vencer em 2026 e sempre, essa mensagem é para você. Nós temos aí, Salibão, anotei aqui, dias 17 e 18 do 10, o nosso workshop Estratégia e Cultura Organizacional na Era da Inteligência Artificial. 2 dias inteiros conosco, em São Paulo, com muito conteúdo bom, né, Salibão? Com certeza, Sandrão. A gente, não só as masterclasses do Sandrão e minha, né, que nós trazemos, com os nossos parrudas de 1 hora, 1h30, com os achados mais recentes, né? Aliás, tudo conteúdo inédito, Salibão. Sandrão e eu, a gente fica trocando PowerPoint, porque a gente muda a cada semana, né, Sandrão? Cada poucos dias, né, Sandrão? Aliás, eu te mandei hoje da imersão e eu já acrescentei mais 2 slides. Eu vou fazer os meus amanhã. No meio da noite, Sandrão. Exatamente. Eu não conseguia dormir assim, fui lá ver o link de puta, 2 ideias aqui. Insights. É nesse nível, né? A gente tá muito em cima da bola, né? E compartilhando tudo com vocês. E cultura. Sem cultura é a base de tudo, né? A cultura correta, né? É legal explicar, né, Salibão? Um dia cultura. Dia 1. Vamos ter convidados especiais, né? Vamos ter o João Paulo Seibel, lá da Microsoft. Sim, ele 18 hoje anos ele é CFO da Ericsson, né? Latam. Mas ele trabalhou muitos anos. Salibão, ele trabalhou com o Bill Gates. Sim. Ele trabalhou com o Steve Ballmer. Sim. E trabalhou com o Satya Nadella. Por que a gente convidou ele? Ele participou da transformação da cultura da Microsoft com o Satya Nadella. Sim. Ele vai levar pra gente lá, e lá ele nem faz apresentação com slide, às vezes ele vai conversar conosco como foi esse processo, que é o processo mais relevante de transformação organizacional. Como a Microsoft saiu de um valuation de 285 bilhões de dólares para 4 trilhões de dólares, exatamente, através da cultura. E nós temos esse case por quem viveu. Por quem viveu. Segundo dia, estratégia. Porrada. Na estratégia a gente vai mostrar o framework da estratégia e o roadmap. O que é isso? Vamos mostrar o que é a estratégia hoje, nesse mundo caótico, e mostrar para vocês o roadmap. O que é o roadmap? Qual que é o mapa para você viabilizar desde a ideia estratégica até a execução um negócio potente? E nós temos uma convidada aí para especial, a Carol Papaleu, que é a Head de Planejamento Estratégico do iFood, que o iFood tá fazendo gol aí, né, Salibão? E o modelo é crescer, né? E eles dividem tudo com a gente. 100 milhões de entregas por mês. 100 milhões. Mas 100 milhões. 130. 130, viu? Não, e sabe o que é mais legal? Cada vez que olha pro lado aumentou 2, 3 milhões. Pois é, e eles abrem tudo pra gente. Tudo. Ela abre lá tudo. Pô, é um aprendizado sem fim. Além disso, nós temos dinâmicas. Olha, é um grande evento. E vocês têm a nós, né, Sandro? Sempre nós estamos lá. Você está na nossa comunidade, você não está só num evento, né, Sandro? Entrou na comunidade e não sai Todo mais. mês nós temos alguma grande... Convidados hiper especiais. Convidados privados, Marcele, né? que foi... A Marcele Paiva, do vice-presidente da Oracle. Tivemos aí o Bruno Soares, campeão de Wimbledon. Temos André Heller. Temos convidados hiper especiais. Todo mês a gente faz um encontro. Inteligência artificial. Temos China. A gente discute tudo. Então você está com a gente para sempre. Todo mês nós temos um encontro via Zoom e convidamos toda a comunidade. Se quiser ficar com a gente, vai ficar para sempre. 17 e 18 do 10. Só que o seguinte, as vagas são limitadas. Nós fazemos ali no Learning Village da HSM, cerca de 50 pessoas e tal, porque a gente quer dar uma atenção especial para cada um, né, Salibão? A gente quer conversar, dialogar. Se tem interesse, tá aqui o QR Code, tá aqui a descrição. Participa lá com a gente que vale muito a pena. Nós garantimos os nossos NPS sempre altíssimos. Sandrão e eu, a gente é muito mordido com isso, né, Sandrão? Nossa Tem uma coisa que a gente não abre mão de qualidade. Aliás, inclusive, tem uma outra história que a gente nunca usou, mas tem um gatilho. Quem vai estar com a gente é o seguinte. Imagina que você vai lá no evento e não vai acontecer, mas não deu certo. Você manda no outro dia um WhatsApp pra gente, seu dinheiro tá na conta. Sem letra miúda nem nada. Cara, nunca tivemos que fazer isso, né, Sandrão? Nunca tivemos. Aliás, a turma que vai lá nos traz... Pelo contrário, traz presentes pra gente.
Outro dia eu ganhei um relógio de 6 mil reais, Sandrão. Os caras são loucos. Dão 2 relógios pra gente. O cara vai lá, se inscreve no evento e ele me traz presente. Os queridos. Salibão, e o livro? Hoje o livro tá claro, né? Gestão em tempo de certeza, né? Salibão? Sim, o nosso, né? Gestão em tempos de certeza, né? Coincidentemente é o nosso livro. O livro que nós escrevemos com o Rancharan, né? Ele é um livro diferente, ele é menorzinho, né? Ele vai um pocketbook, vai na veia. Você consegue ler esse livro numa viagem de avião. Exatamente. Né? E ele é cheio de insights. É uma viagem assim de 1h30, 2 horas, sim, né? Sim. Mas anota. Você sai de um jeito do lugar que você foi, você chega no outro e você mudou a tua vida. Não há dúvidas. Agora, além do gestão em tempo de certeza, vale a pena a gente falar das perguntas. Sim, né? sim. Que é o grande motivador dessa evolução toda, né? Pois é, Sandrão, um livro que está bombando, né? A gente, muito bem. Sandrão e eu já vemos, a gente tem estudado a questão das perguntas há mais de 20 anos, né? E a gente finalmente colocou tudo isso num livro. E a receptividade está sendo incrível, né? Incrível, está explodindo de vender. Legal. Esse livro vem com muitas inovações, como tudo que nós fazemos, né? E trazendo a questão, né? Pela primeira vez na história da humanidade, a resposta está virando uma commodity. Você faz uma pergunta para a inteligência artificial, Sandro, não te dá só a resposta, dá uma resposta muito além do que você perguntou. Então, o que vai diferenciar os perdedores dos vencedores, principalmente numa época de grandes mudanças, é fazer as perguntas certas. Excelente. Pô, ficou bom esse podcast, cara. Não ficou legal? Eu gostei. Eu assisto todos agora. Eu uso inteligência artificial para fazer um monte de coisa com eles. Grupo de guia de estudo, outros áudios, resumo, enfim. Espero que você tenha gostado como nós, né? Sempre é um prazer estar aqui com você. Faço mais uma vez o convite. Se você está nos ouvindo, nos assistindo, ainda dá tempo. Dia 28 de agosto, nós vamos fazer uma aula aberta. Se assiste o podcast, tem alguma dúvida, quer esclarecer conosco, 1h inteira conosco via Zoom, a capacidade do Zoom é limitada, então, se você tiver afim, vou deixar aqui na descrição um formulário para você preencher e estar conosco lá, um bate-papo legal para continuar essa conversa. É uma tentativa, se der certo a gente vai fazer mais vezes, mas é uma tentativa de aumentar a relação com vocês. Afinal, o nosso principal objetivo, nós só estamos aqui com o real e firme propósito de criar valor para você, contribuir para que você se adapte a esse mundo caótico, compartilhar. E é assim que faz mesmo, viu, pessoal? A gente tá estudando. Como a gente fala? Como você escolhe os temas? Estamos estudando. O Salibão fala, Sandrão, vi esse texto aqui incrível, vamos fazer? Isso aí. A gente divide tudo com vocês. Já estamos em 110, 120 episódios? Mais de 100, acho que é 112, sei lá. Legal, nós dois, ó. É o único podcast que eu conheço onde um entrevista o outro. Que continue assim. Beleza? Gostou? Toda terça-feira, às 19 horas, um episódio novo do Já Podcast. Divide aí, dá um like, nos segue, compartilha com os amigos que essa onda é aquelas ondas que vale a pena. Até a próxima.